Não vai passar de hoje, existe uma promessa em minha vida. Se Deus já declarou, hoje confirma. Não existe gigante que o meu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje, Deus vai te exaltar e vai te dar vitória. Até seus inimigos vão ter que dar glória, porque ainda vão ouvir falar da sua história. Boa tarde, gente querida, gente maravilhosa, irmãos e irmãs, amigos e amigas. É mais uma tarde da gente realmente desfrutar dessas maravilhas. Eu estou aqui, irmãos, mais uma vez em meditação, em reflexão, perante o nosso Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele que fez os céus e a terra e tudo o que nela há, e com certeza não esquecerá daquilo que você tem feito e daquilo que você pode fazer. Queridos, eu tenho nesses dias do mês de maio, né, hoje é dia 4, eu tenho meditado num texto muito rico, muito tremendo. A Bíblia, ela é realmente inexplicável para quem anda na esfera da alma. Se você anda na esfera da alma, você não vai entender a Bíblia. Se você não entender pela oração o que Deus quer falar, será em vão você parar para ouvir o que eu tenho para falar hoje com você. E é mais uma tarde. Irmãos, como eu gosto de estar nesse ambiente, sabe? Um ambiente que você vê que realmente exala e exalta a presença de Deus. Se você pudesse ver como é que é esse local que eu estou aqui meditando, trazendo conteúdos para abençoar a sua vida, você ia ver que vale a pena, irmãos, vale a pena servir ao Senhor. E nessa tarde eu queria compartilhar com você o que eu tenho lido nesse mês de maio. E nós vamos falar assim por partes, porque a Bíblia ela é realmente uma revelação. E como é uma revelação, o que é uma revelação? Revelação revela a ação. Revelação é Deus mostrando aquilo que Ele está fazendo. Você queria estar aqui onde eu estou? Irmão, isso aqui é muito lindo. Aleluia, você respira o ar, sabe assim, ó. Ah, que coisa boa, irmãos, que coisa boa. Compartilhe esse vídeo, evangelize com esse vídeo, seja a boca de Deus onde você estiver. Não seja um sal no saleiro, seja um sal onde dê sabor às pessoas que te rodeiam. E no livro de Êxodo capítulo 4, diz assim, Êxodo 4. Moisés respondeu: se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso na sua mão? Disse o Senhor, respondeu Moisés, uma vara. Respondeu ele, disse o Senhor, joga essa vara no chão. Ele jogou, Moisés jogou-a e logo se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e essa se transformou numa vara em sua mão.
E disse o Senhor: isto é para que eles acreditem que o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu. Quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você e não derem atenção ao primeiro sinal, e se ainda não acreditarem, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda não acreditarem nesses dois sinais, não lhe derem ouvidos, tire um pouco de água, da água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Irmãos, você leu comigo aí, se você leu, Deus ele fez questão de provar para Moisés e de provar para o povo que Deus estava falando e Deus iria fazer. E pare nessa tarde. Deus está falando com você, como tem falado comigo. Irmãos, eu desejo estar aonde Deus está. Eu desejo estar aonde o meu Deus está. Ele está aqui, Ele está aí, e Ele está em toda a terra quando ouvir alguém que o invoque. Se você o invocá-lo aí onde você está, Ele pode te responder não da forma que você talvez deseja a resposta. Mas Deus vai responder. Deus está falando. Deus, Ele fala. Só que a nossa visão humana, a nossa visão mundana, a nossa percepção carnal, não faz, não deixa a gente entender quem Deus é e o que Deus está fazendo. Você leu aqui comigo. Deus falou 7 vezes com Moisés, mostrando para Moisés com sinais, mostrando a Moisés com milagres, e ainda assim Moisés questionando. Eu fico observando, irmãos, como a gente é assim também com as pessoas que querem o nosso bem. Geralmente, querido, guarde bem isso. Quem quer o teu bem nunca vai falar aquilo que você quer ouvir. Quem quer o seu bem nunca está disposto a concordar com aquilo que você está fazendo. Sempre existe, meu irmão, um caminho, uma direção, uma saída melhor do que as nossas. Nós devemos aprender com quem está de fora daquilo que nós estamos vivendo e entender como ele está chegando, aonde está chegando e qual é o segredo para ele chegar. Não para entender isso, meu querido. Não precisa entender isso, minha querida. Deus, Ele fala de forma clara, mas quem está disposto a ouvir? Aleluia. Deus está falando comigo e falando com você. Mas qual seria a sua resposta em relação à pergunta que Deus faz a você nessa tarde? João, Antônio, Maria, Ana, Sara,
Jailson, Sheila, Rafaela, Gabriela. Eu não sei quem é que vai ver esse vídeo nessa tarde. Eu não sei quem é que vai assistir essa mensagem nessa tarde. Mas seria bom se você parasse para ouvir e colocar o seu nome aí nessa palavra. Porque Deus falou com Moisés, como fala comigo, e pode falar com você. Mas o problema, meu querido, o nosso problema é pensar que Deus é gente. Ele se fez carne através de Jesus e habitou no nosso meio para provar que nós podemos suportar, podemos guerrear, podemos batalhar e podemos ser e sair mais do que vencedores. É mais uma tarde que você poderia pensar: o que Deus quer falar comigo? O que Deus quer falar comigo? O que Deus quer me ensinar e eu não estou querendo aprender? Porque Deus quer te ensinar aquilo que você não sabe fazer. Deus quer me ensinar aquilo que eu não quero fazer. Mas será que eu estou disposto a abrir mão dos meus caprichos, abrir mão das minhas teimosias, abrir mão das minhas vontades, que não é a vontade dele? Que a vontade de Deus, meu amigo, minha irmã, é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 3. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Somente Deus faz coisas boas. Somente o que Deus faz é agradável. Somente o que Deus faz é algo permanente. Mas quem quer? Aí muitos querem dizer: irmãos, é tão fácil você ir num culto de pentecostal, num culto fogo puro, e ouvir, assim diz o Senhor. Mas quantos irmãos querem ouvir, assim diz o Senhor, mas não quer abrir mão daquilo que é e nem fazer aquilo que Deus está pedindo? Deus está falando agora comigo e com você. E qual é a sua posição? O que podemos fazer para resolver essa questão? Aonde você está e fazendo o quê? Eu comecei essa mensagem cantando uma canção que nós cantamos essa canção todo 2022. Não vai passar de hoje. Existe uma promessa em minha vida. Se Deus já decretou, hoje confirma. Não existe gigante que o meu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Deus vai me exaltar e vai me dar vitória. Até meus inimigos vão ter que dar glória. Porque ainda vão ouvir falar da minha história. Aleluia. Aleluia. Eu não sei, meu irmão, onde você está nessa tarde. Talvez a mensagem que eu publico você não consiga ouvir nem 10 minutos, porque são mensagens curtas, com conteúdos de revelação. Mas você não tem tempo para isso, porque afinal de contas, você é muito ocupado com muitas coisas. Mas se esquece que Marta se agitava e Jesus a repreendeu. Não adianta mesmo você querer correr para resolver. Se você orar e você entender a hora de avançar e a hora de esperar, você vai entender. Essa é uma mensagem de revelação. Deus está te mostrando aquilo que Ele está fazendo. Agora cabe você ver, ouvir, entender e colocar em prática. Para ouvirem falar da sua história, você tem que fazer a sua história. Mas não se faz, irmãos, aprenda uma coisa. Não se faz história construindo coisas. Se faz história obedecendo
servindo, obedecendo e servindo. Deus, aleluia, Deus, Ele quer te ajudar a escrever essa história. Mas os nossos pecados, Isaías capítulo 59 diz que os nossos pecados impedem de Deus agir com as suas mãos. E as nossas ações o impedem de ouvir o nosso clamor. Nós podemos fazer diferente, irmãos. Para ouvir falar da minha e da sua história, eu tenho que estar obedecendo aquele que começou a minha história. O que Deus começa, Ele termina quando você não coloca a sua mão. O que Deus começa, Ele só pode terminar se você deixar Ele terminar. Não sei onde você está, não sei com quem você está, mas uma coisa eu tenho certeza. O Espírito Santo está falando com a gente e cabe você, crente, crente santo, crente salvo, discernir, entender e viver essa verdade na sua vida. Quando o Senhor fez os céus e a terra, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tudo que Deus Ele fez com participação. Ele sendo o arquiteto, Ele sendo o engenheiro, Ele sendo o Senhor, Ele fez todas as coisas com participações. Você leu o texto comigo aqui? Você leu o texto comigo? Deus falou com Moisés 7 vezes nesse capítulo 4 de Êxodo. E você vai ver que todas as vezes que Deus falou com Moisés, Moisés questionou, Moisés indagou, Moisés criou caso, Moisés até brigou. A ponto, depois você lê o texto, a ponto de Deus se irar com Moisés e dizer. Está escrito na sua Bíblia, só você ler. Aqui, ó. No versículo 14. Está aí na sua Bíblia, no versículo 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse. Depois de tanta resistência a uma direção, a um caminho, a uma verdade, Deus se irou. Deus se aborreceu. Porque Deus sempre tem, irmãos, não é o hoje, é o amanhã na nossa vida. Porque o hoje, Ele está falando com você, para você avançar amanhã com a certeza que Ele está com você. Aleluia! Que palavra maravilhosa! Infelizmente, os melindrosos não querem ouvir essa mensagem. Os melindrosos querem somente ouvir. Receba. Os melindrosos querem só ouvir. A porta vai se abrir. Mas se posicionar, se arrepender, abandonar os erros. Irmãos, eu estou numa construção. Aqui, ó. Eu tenho uma camisa dizendo: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Você precisa aprender com aquele que está ensinando. Para Esdras, no capítulo 7, ensinar, leia na sua Bíblia. Para Esdras, ensinar, Esdras 7:10. Ele colocou no seu coração e buscou, está sendo o texto, e buscou Esdras com todo o seu coração para aprender e depois ensinar. Eu falei com a irmã, falo com muita gente, para você correr, tem um processo de andar. Ninguém nasce
andando. Ninguém consegue correr se não sabe andar. Até para correr é um processo, é uma disciplina. E todos nós, irmãos, estamos sujeitos a resistir a Deus e se sujeitar ao diabo. Muitos de nós estamos resistentes. E Tiago fala o contrário. Tiago 4 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Mas a gente faz o contrário. Nós resistimos a Deus, sujeitamos ao diabo e corremos da bênção. Esse é o nosso problema, irmãos. Por isso que essa mensagem, para alguns, não vale a pena ouvir. Porque vai ouvir aquilo que não quer. E ninguém quer ouvir aquilo que não quer. Ninguém quer ouvir aquilo que não quer, irmãos. Vocês que eu estou aqui à tarde, vocês que eu estou nessa tarde, aqui fazendo o quê? Estamos somente publicando um vídeo? Não, irmãos. Eu estou sendo ministrado pelo meu Senhor. Aleluia. E eu não quero fugir nem correr desse lugar como se eu tivesse outra coisa para fazer. Esse tempo eu reservei para o meu Senhor, para falar com Ele e Ele falar comigo, como está falando. Você consegue assistir esse vídeo, todo ele, até o final? Não consegue. Sabe por quê? Porque você vai ouvir. Irmãos, quem tem fome de Deus, não tem tempo de sair da presença de Deus. Quem tem fome de Deus, ele quer mais. Ele está com fome. Gente, alguém com fome consegue sair do lugar que está sem antes saciar essa fome? Não. Mas quando você está cheio de si, cheio da sua carne, cheio dos seus caprichos, cheio de tudo, e menos de Deus, você não vai ver esse vídeo nem 10 minutos. Talvez seja 20 minutos, seja esse vídeo 20 minutos, não sei. Você não vai ver, porque você não tem tempo para isso, porque você está tão cheio de si, que você não vai entender que Deus quer somente uma coisa de você. Sabe o que é? A sua atenção. E é muito bom, irmãos, quando você gasta esse tempo na presença de Deus. Como diz a minha esposa, é maravilhoso, irmãos, estar no lugar certo, ouvindo a pessoa certa. Você não está me ouvindo. Você pode ouvir aquele que fala, aquele que faz e aquele que não perde. O apóstolo Paulo fala assim, Romanos capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 31. Não, é isso, verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quais coisas que é contra você e você não entende que tem que descer para que ele possa te exaltar? Isso é uma palavra de revelação, irmãos. Isso é um banquete. Sarabadarabanas. Isso é um banquete, irmãos. Mas muitos preferem comer pão dormido ou marmita requentada. Muitos preferem comer pão de dores do que um pão fresquinho, né? Deus está falando e cabe você parar para ouvi-lo e entender o que ele quer dizer e fazer aquilo que ele está pedindo. Meu irmão, aqui ó, você leu comigo, Êxodo capítulo 4. E Deus disse a Moisés, e Deus falou a Moisés, e Deus conversou com Moisés, e nessa tarde Deus fala com você. Agora, cabe você ouvir ou não. Aleluia. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Cheio de macaquinho aqui, ó. Cheio de macaquinho. Bom que você pudesse ver. Que coisa linda, irmãos. Isso é obra das mãos do meu Deus. Vale a pena, irmãos, estar nesse lugar.
É um lugar santo. Aleluia. Porque o Deus Santo está aqui. E se Ele está aqui, Ele pode mudar a sua história, como eu quero que Ele mude também a minha. Irmãos, compartilhe esse vídeo. Dê o seu like, dê o seu link de joinha. Compartilhe. Compartilhe. Fale para alguns que você entendeu nessa tarde. Não seja um sal no saleiro, nem uma luz embaixo da cama. Seja uma lamparina na janela. Seja um sal aonde dê sabor à vida de quem está perdido e sem direção. Porque ainda vão ouvir falar da minha história. Não vai passar de hoje. Existe uma promessa em minha vida. Se Deus já decretou, hoje confirma. Não existe gigante que o meu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Deus vai te exaltar e vai te dar vitória. Até seus inimigos vão ter que dar glória. Porque ainda vão ouvir falar da nossa história. Deus abençoe, irmãos. Tenha uma tarde abençoada. Compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Aperte lá o sininho das notificações. E seja abençoado. Aqui, irmãos, coisa linda, ó. Olha que coisa linda, irmãos. Esse é o meu Deus que faz. Tá vendo aqui, ó? O macaquinho. Até seus inimigos vão ter que dar glória. Isso é lindo, irmãos. Olha que coisa linda. Porque ainda vão ouvir falar da nossa história. Olha aqui, ó, testemunha que eu estou falando. Deus te abençoe, queridos. Shalom Adonai. Até a próxima mensagem.